Pessoal, tudo bem? Meu nome é Johnny Lan e hoje eu vou falar sobre e-commerce. Mas em que parte do e-commerce que eu vou falar para vocês? Eu vou falar sobre quem hoje está querendo contratar uma plataforma de e-commerce. Quais são as características que você precisa entender? Quais são as nuances que você precisa levar em consideração? Quais plataformas você precisa contratar para poder resolver todo o seu problema de criar uma loja online através de e-commerce. Então vamos lá, sem mais delongas. É, Bom, falando em e-commerce, indo direto ao ponto, a gente tem que pensar nos requisitos. Quais são os requisitos que você precisa ter para criar um e-commerce? Para poder é, ter um e-commerce da sua empresa, da sua loja, do seu estabelecimento, seja uma indústria, uma distribuidora, um comércio. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, ter fotos de produtos. Você precisa ter fotos com qualidade. Não quer dizer que sejam fotos grandes. Você não precisa ter fotos grandes. Esse é o grande segredo, né? Porque as fotos grandes, elas ocupam muito espaço no servidor, deixa lento o site e qualquer e-commerce. Mas você tem que ter. Se você não consegue bater foto do produto, tente procurar ele com o seu fornecedor ou outros sites que já tenham fotos do seu produto. Mas o ideal é que você faça as fotos do seu produto. É importante que essa foto de produto seja fundo branco, porque quando você vende a marketplace, os marketplaces têm por padrão produtos com fundo branco. Tem uma lógica muito simples nisso. Quando você vai vender um produto, você tem que destacar o produto e não um papel de parede ou uma ambientação que acabe atrapalhando a visualização do produto em si. Bom, você também tem que ter o estoque, né? Então você tem que saber quanto que você tem daquele produto, título, e às vezes o título do produto não tem nada a ver com o título do seu sistema de emissão de nota fiscal, que a gente chama de ERP. Então é importante que você tenha um título muito bem elaborado. A descrição desse produto, quanto mais informação melhor, pesos e medidas, e aí nós estamos falando de peso do produto, medidas do produto, peso do produto com a embalagem e medidas da embalagem, código do produto e preço. Por que que o código é importante? Se você não estabelece um código, o e-commerce é um sistema, ele vai estabelecer o código para você. Então imagina que você tenha uma loja de moda feminina, você tem uma camiseta Baby Look, tamanho P, M, G, GG. 4 tamanhos, 4 variações. Se você não tem a especificação de cada um, na hora de separar os produtos e for até o estoque, pode ser que fique uma confusão você separar os produtos que o cliente pediu pelo e-commerce. Bom, quais são os fatores para vender online? Qual que é a rotina, né, cara? Você tem que pensar assim. Vamos dizer que você tem uma loja de moda feminina. No mínimo que você tem que fazer para poder vender online é comunicar. Então você tem que definir muito bem quem é seu buyer persona, definir esse lead, né, o prospect, como que você vai comunicar no post do Instagram, do Facebook, do WhatsApp Business e assim sucessivamente. Outro ponto importante é definir bem qual é o produto ou serviço, dá para vender serviço online, né? Qual é a oferta, e oferta não necessariamente é um preço baixo, mas qual é a proposta de valor, né? Os benefícios que tem nessa oferta, o preço, a solução, o e-commerce, né? O e-commerce é um canal de vendas muito importante. Os marketplaces hoje que dominam, aí são os que têm mais acessos hoje no Brasil. E aqui vem um ponto. Escolher um e-commerce depende de você escolher a plataforma, ou seja, qual é a programação, qual é o nome daquela plataforma de e-commerce que você vai construir o seu e-commerce. Tem que levar em consideração a avaliação, principalmente em marketplaces, e também a atualização. Às vezes você pode contratar uma plataforma de e-commerce que depende de um programador para poder atualizar.
Então, às vezes sai mais barato no início, mas mais caro mais para frente. E claro, sem anúncio e sem tráfego, você vai depender de tráfego orgânico para poder direcionar as pessoas para o seu e-commerce. Então, ter uma verba reservada para promover o e-commerce e ajudar na conversão são super importantes. Vai criar um e-commerce, você tem que pensar o seguinte: existem alguns requisitos técnicos para ter um e-commerce. Alguns são necessários, outros são opcionais, mas que, se você tiver, vai transformar o seu e-commerce numa máquina de vendas, né? Você vai conseguir ter muito mais performance. Então, o primeiro ponto é o domínio. Então, o domínio é o nome que você vai dar para o seu e-commerce, né? E é importante que você tenha o nome para poder definir para onde que as pessoas vão quando elas acessarem o seu e-commerce. Então, www.lojaderoupadointerior.com.br é o domínio. E o servidor? O servidor é onde fica alojado seus produtos, né? As imagens, o seu e-mail. Então, é muito importante ter um servidor, principalmente para ter um e-mail comercial. O site, você pode ter um site institucional, o e-commerce é um site. Então, a diferença aqui, e eu vou mostrar para vocês, é que o domínio começa com www, o servidor é onde vai ficar hospedado, de preferência, o seu e-mail. Johnny, eu preciso de ter um servidor para ter um e-commerce? Não. Mas para ter um e-mail, sim. O site, se você já tiver um site institucional, você vai separar do site do e-commerce, que é uma loja virtual, né? Vai ter ali um apontamento, ou seja, o que é o apontamento? É de um lugar para o outro. Normalmente o usuário, por microsegundos, milissegundos, ele vai para o seu endereço, do seu endereço ele é direcionado para o servidor de e-commerce. A plataforma, nome da programação dessa plataforma, exemplo, tem Magento, tem OpenCart, tem o Commerce, que é do WordPress, e tem plataformas prontas. Integração, interliga sistemas, então imagina que você tem um ERP, um sistema onde você hoje gerencia o seu estoque, as notas fiscais, e quando você envia esses dados para um marketplace, a integração, né, o seu sistema de ERP tem que ter integração, ou seja, ele já tem que estar programado, ele tem que ter uma porta para poder importar os dados e exportar os dados para um marketplace, para um e-commerce. Então, a integração é super importante que o seu e-commerce tenha para poder trocar informação com o seu ERP, para poder atualizar estoque, dados, subir novos produtos, tá? SEO não é obrigatório, mas se você quiser ser encontrado organicamente no Google e outros buscadores, é muito importante que você respeite, né, que você trabalhe a dinâmica e as regras de SEO. Pixel, código de rastreio do Facebook, do Instagram, com ele, os seus anúncios no Facebook, Instagram, no Meta, se tornam muito mais eficientes. Analytics é o dado de rastreio do Google, para você poder saber quantas pessoas estão acessando, de onde que elas estão acessando, qual horário maior que elas estão acessando, qual é a palavra-chave que eles estão usando para achar o seu site, seu e-commerce. O Google Tag Manager, que é o código de rastreio do Google, aonde a cada clique ele faz uma marcação, né, se for programado para isso, e você tem mais dados ricos das interações do usuário dentro do seu e-commerce. Sistema de pagamento, quem cobra do cliente, e logística de entrega, quem transporta. E sim, você, empresário, empreendedor, precisa saber todos esses termos, porque a empresa que você for contratar ou o programador, se você não entender esses termos, ele nem vai citar, e às vezes pode ser algo muito importante para você, tá? Então aprenda esses termos para você poder cobrar. De todos esses termos aqui, eu centraria em dois, né, tirando o domínio, que é a plataforma e a integração. A plataforma tem que estar integrada ou com e-commerce e, de preferência, com os ERPs do mercado.
Então, na sua loja virtual, você começa com um planejamento. Em algumas consultorias que eu dou para empresas, às vezes o planejamento para lançar um e-commerce demora 1 ano, 9 meses, 6 meses para poder lançar. Existe todo um planejamento por trás, né? Você vai escolher a plataforma, a forma de pagamento, o sistema de segurança, a logística e a divulgação. E pronto, temos aí uma loja virtual pronta para operar. Um outro ponto que é importante citar, então, é o domínio, dentro do planejamento, o nome que você vai usar e que tem que estar disponível para direcionar o seu e-commerce, para estabelecer o seu e-commerce, né? Lembrando, não é um registro de marca, é apenas um endereço na internet para poder direcionar as pessoas para o seu e-commerce. Registro BR é o site oficial do Brasil que registra os domínios da extensão .com.br. Então, o primeiro passo para criar um e-commerce é registrar um domínio. Mesmo que você ainda não tenha um e-commerce, você já reserva o seu nome para não ter surpresinhas no futuro. Esse é o site do Registro BR, digita lá, registro.br, coloca o nome do seu domínio, verifica se estiver disponível, já registra de uma vez, custa aí R$ 40 por ano, super barato. Bom, servidor. Servidor é um computador na nuvem, né, que você loca conforme necessidade de espaço de armazenamento e processamento. A hospedagem é um ambiente de trabalho na nuvem, né? Local onde ficam hospedados os dados do seu site, landing page, e-commerce, e-mail, né? E onde se faz as configurações de apontamentos e redirecionamentos. Johnny, eu preciso de um servidor? Se você for ter um e-mail profissional, eu recomendo altamente que você tenha um servidor. Se você não quiser um e-mail agora, não tem problema. Mas, quando você contrata uma plataforma paga de e-commerce, ele já vai estar dentro do servidor dessa empresa, por isso que você paga normalmente uma mensalidade, e também estará hospedado lá. Bom, para servidores genéricos, existem vários no mercado aí, HostGator, Hosting, GoDaddy, AWS, que é mais sofisticado. Lembrando que quando você contratar essas hospedagens, eu não recomendo que você compre o domínio por lá. Porque se você comprar o domínio por lá, normalmente ele fica atrelado a esse servidor. Então, eu sou muito mais que você registre o domínio no registro BR e depois contrate o servidor simplesmente para ter o e-mail. Bom, site basicamente é o lugar onde ficam visíveis conjuntos de páginas destinados a armazenar texto, áudio, imagem, vídeo, layout com propósitos diversos, enfim. Site pode ter um blog e também pode vender produtos se ele for uma loja virtual. Existem várias plataformas como o WordPress. Existe o WordPress.com, que você pode inclusive contratar para criar o seu e-commerce, o seu site. E-commerce não, o seu site. O Wix também é uma plataforma genérica para você criar o seu site. E se você for um pé duro, né, tiver na pão duragem, você pode usar o Google Sites para criar o seu site, de graça. Então, o e-commerce, de uma maneira geral, ele é um site de venda pela internet, né? Ele é desenvolvido como um sistema que cobra pagamento online, cadastra produtos, calcula o custo do frete, cadastra clientes, envia e-mail transacionais, calcula estoque, gera desconto, etc. 24 horas por dia. Então, um e-commerce é um sistema. Ele tem que ser atualizado de tempos em tempos. E é muito comum, às vezes, o empresário contrata um e-commerce numa plataforma gratuita, que é o WooCommerce, por exemplo, não atualiza e ele sai do ar. Por quê? Porque ele é um sistema, ele precisava ser atualizado e, normalmente, né, os programadores fazem o trabalho, né, dão tchau e o empresário fica com um mico na mão, que é uma plataforma que não foi atualizada. Existe uma lei, sim, né? É o Decreto Federal 7962/13, que é a Lei do Direito do Consumidor com apontamento sobre e-commerce. Então, o Código de Defesa do Consumidor com observação para o comércio eletrônico. 3 pontos importantes que você tem que
lembrar que tem na lei. Informações claras e visíveis, ou seja, você tem que ter o CNPJ visível. Atendimento ágil e eficaz significa que você tem que ter um telefone, e esse número de telefone tem que estar visível, um e-mail, um formulário de contatos e direito de arrependimento. Comprou o produto hoje, você despachou para o cliente via transportadora. Daqui a 10 dias chegou lá no destino. Então vamos dizer que esses 10 dias seja dia 10 de março. O consumidor, o seu cliente, ele tem até 7 dias úteis, hoje é assim, para pedir devolução da mercadoria. Ou seja, você é obrigado a devolver todo o dinheiro que ele pagou, inclusive o valor do frete. Então, isso pode acontecer sim, você tem que considerar essa possibilidade. Quais são as estratégias de vendas para Marketplace? Primeiro, cadastrar em todos conforme o segmento. Genérico, Mercado Livre, B2W, que agora é só Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, que agora virou só Casa Bahia, Carrefour, Amazon, Shopee, AliExpress. Moda, Dafit, Canui, Netshoes, Tricai, móveis, Madeira Madeira, comida, Equifome, iFood, Rappi e outros que tiver no interior. O que você tem que levar em consideração? Que o custo da comissão das plataformas é em média 16 a 20%. Comida pula para 35, 25%. Johnny, mas o meu produto, nossa, ele é tão barato, eu vou ter que. Eu não consigo vender, eu não ganho 16%. Para vender nas plataformas, você aumenta o seu preço para que na redução de 16, 18, 20%, você ainda fique com lucro. Então, não faça bobeira de vender sem considerar as comissões que as plataformas cobram. Lembra da parte 1, da parte técnica do e-commerce? Agora eu vou apresentar a parte 2. É uma parte mais operacional e é importante você que é empreendedor, empresário, empresária saber para poder cobrar de quem for prestar esse serviço para você. Então, você tem o layout, que é um template, ou seja, algo já semi-pronto, é um modelo visual. Vale lembrar que não adianta ficar bonitão no computador se no celular é tudo padrão, tá? Então fica a dica. Menu. As opções de navegação. Para o e-commerce, o menu é o resumo das categorias. Então, é o grupo de produtos. Se você trabalha com ferragens, você vai ter uma categoria lá que é, por exemplo, né, alicates, o outro pás, o outro serrote, o outro parafusos, o outro furadeiras. Cada equipamento, cada categoria dessa, porque furadeira, porque tem vários tipos de furadeira, tem martelete, etc. Então, cada categoria dessa você coloca, né, vai ficar os produtos que você for cadastrar. Título completo. Então, se eu vou comprar um, um suporte de celular, ele tem que falar se ele é de plástico, se ele é de metal. Então, no título, você vai colocar suporte para celular vertical, com base móvel. Né? Então, o máximo de detalhes é importante. Blusa preta, masculina, de algodão, egípcio, marca XPTO. Então, o título é importante que ele tenha o máximo de informações possíveis. Código identifica o produto pai e o produto filho. Como assim produto pai e produto filho? Imagina que você tem uma camisa polo, é o produto pai. Produto filho, a variação, cor preta, tamanho pequeno, médio, grande. Então, a variação, cor, tamanho e peso diferentes, vai ter um código diferente do código pai daquele produto principal. Descrição são os detalhes do produto. Quanto maior a descrição, né, mais completa, mais os buscadores como o Google te acham e melhor é. Dimensões e peso, altura, largura, profundidade, peso do produto, embalagem, tipo, dimensão e peso da embalagem. Vamos dizer que você vende uma geladeira, vai pela transportadora. A geladeira tem uma embalagem, ela está em cima de um pallet, né, que é diferente do tamanho do produto. E você tem que levar isso em consideração para que a plataforma calcule o frete. Estoque, quantidade disponível.
preço e custo, né? O valor a ser cobrado, o custo é opcional normalmente. Imagens e vídeos, fotos com fundo branco e vídeos normalmente cadastrados no YouTube, curtos, conseguem ser vinculados aos e-commerce. E operacionalmente você precisa etiquetar o produto, né, e emitir a nota fiscal. Então não recomendo que você venda sem nota fiscal. Bom, e aí a gente chega no seguinte ponto. Então eu primeiro preciso contratar um domínio, né, um nome, eu preciso contratar para poder reservar, pagar em cartão de crédito, que seja. Eu preciso contratar um servidor, de preferência para ter um e-mail profissional. Não é obrigatório, mas é importante. E vale um lembrete, caso você contrate realmente um servidor, contacte a empresa que te vendeu o espaço de servidor para configurar o domínio, o apontamento do que é e-mail e do que é e-commerce. A plataforma de e-commerce em si, né, que você deve contratar para poder ter um e-commerce. A sacolinha do Instagram, por exemplo, ela só existe se você tiver um e-commerce, né? Você tem o e-commerce, aí você cadastra dentro de uma loja do Facebook, e essa loja do Facebook faz a conexão com a lojinha, né? O shop do Instagram. A integração com RPs, leve sempre isso em consideração. Então, se hoje você tem um RP, um sistema, normalmente que não está na nuvem, não está na internet, recomendo altissimamente que você troque de RP por um que esteja na nuvem, né? Que faça toda a gestão financeira da sua empresa, para que você consiga fazer a integração com os e-commerces, tá? E a integração com marketplace. Então, se o RP atual seu não conecta com e-commerce, não conecta com marketplace, é muito prudente que você contrate, migre desse RP para um na nuvem, para você não ter retrabalho. Imagina que você cadastre o seu e-commerce em 5 marketplaces. Se não tiver integração, o seu funcionário, você tem 100 produtos. São mais 500 cadastros que você vai ter que fazer na mão, manualmente. Então não é tão interessante. Para e-commerce, então, você tem a Tray, a loja integrada, Nuvem Shops, outras plataformas. A vantagem dessas aqui é que elas estão mais desenvolvidas, elas têm integrações com marketplaces e ERPs. Shopify, americana, e o commerce é uma plataforma de código aberto. Você obrigatoriamente precisa de ter um programador para atualizar sempre. ERPs, o Bling e o Tiny, né, são ERPs aí multifacetados que você consegue, de maneira simples, gerenciar o seu negócio e ainda faz integração com os e-commerces e marketplaces. A Plug2, que é um hub, então você consegue conectar servidores de ERPs mais antigos a outros marketplaces que você talvez não tenha acesso. E a Holistic é uma plataforma de venda para marketplaces. Então, pessoal, e aí? Gostaram? Tem alguma dúvida em relação a isso? Espero que vocês tenham aproveitado muitíssimo esse conteúdo. É, Esse conteúdo foi feito especialmente para vocês, principalmente para as pessoas que têm dúvidas. Tá aí as minhas mídias sociais para vocês seguirem. Fiquem à vontade para me chamarem via WhatsApp, caso tenham alguma dúvida. Ou preciso de uma orientação melhor aí. Espero que a gente possa se ver em outras oportunidades. E aproveita, já dá um like, me segue e compartilha esse conteúdo. Sucesso e boas vendas!